Fala, fiel! Vamos agora com o compilado do dia de hoje. A gente prometeu todos os dias trazer um compilado com as principais notícias do Corinthians que saíram até agora no dia de hoje. Então a gente vai trazer tudo aqui para vocês num vídeo só dos principais jornalistas e programas esportivos. E vamos começar com a Lili Nascimento, que vai trazer todas as informações de Corinthians e Nacional, jogo de amanhã, 7 horas da noite. E se o Corinthians quer sobreviver na Sul-Americana, precisa vencer esse jogo. Ela vai trazer tudo aqui das informações da partida de amanhã na Sul-Americana e vamos trazer mais informações ao restante do vídeo também sobre o Corinthians, tudo que vem acontecendo aí no Timão e as últimas notícias. Então fica até o final que às vezes a informação que você quer tá no segundo, no terceiro, no quarto vídeo e aí você acompanha tudo do Timão, não fica de fora de nada. Se inscreva no canal para vídeos como esse todos os dias. Deixe seu like para fortalecer o nosso trabalho. Vamos pro vídeo. Ao contrário de outras pessoas que trabalham bem, é verdade, mas tiram férias e vão para Disney. Tô falando dela aqui. Tá, ó. Tava lá e tal. Olha aí, você pra tá cima vendo, e pra né? baixo, aí voltou, já foi viajar de novo. É Tá impressionante, vendo? hein? Tudo bem que quando trabalha se garante também, é verdade. É fera, é craque, é craque. É verdade. Craque. Mas ela não pensa duas vezes quando tem que viajar pra Disney não, hein, Lili? Aqui é diversão e compromisso, meu amigo. Um bom dia para você, beijo para os amigos do estúdio, ao fã de esportes. Beijos para Mari. Bom dia, né, Mari? Bom dia, bom Tá dia. bem? Bom dia aqui Boa pra gente. tarde. Tô perdida. 20 para meio-dia aqui, né? Porque a gente tá uma hora a menos que os nossos companheiros lá do Brasil. Então, uma boa tarde para vocês, meus queridos. Um beijo para todo mundo que tá no estúdio, o Bruno, o Nath, Donan, fã de esportes que nos acompanha. Se eu esqueci de alguém, me perdoe, porque está difícil pensar com essa lua hoje aqui, né? Em Assunção, no Paraguai, Lili. Exatamente, em Assunção, no Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, palco da partida entre Nacional do Paraguai e Corinthians nesta terça-feira, 7 horas da noite, ao vivo e exclusivo nos canais ESPN e Star Plus. A gente já está aqui para fazer um pré-jogo. A gente tem muito para falar sobre esse Corinthians, né, amigos? Dentro e fora de campo. Se você me permite, Bruno, a gente começar a falar fora de campo, o que você acha dessa ideia? Porque ontem, inclusive, eu vi o Rubão lá no mesa. Ô, Lili, ele caiu, mas ele caiu atirando, hein? Exatamente, exatamente. Como a gente havia adiantado na última sexta-feira, né, no ESPN.com, depois ao longo do Sport Center, havia essa rusga aí entre o Rubão e o Augusto Melo que começou, né, isso a gente colocou na matéria ali bem completinho, quando o Rubão, de fato, foi perguntar ao Augusto Melo sobre esse intermediário que apareceu no contrato com a Vaidbet, porque de acordo com o Rubão, eles estavam lá num churrasco, ele contou ontem no Mesa Redonda, na casa dele em Peruíbe, quando o Augusto disse que havia fechado o maior patrocínio do futebol brasileiro, sem intermediário. Aí depois, quando o Rubão pega o contrato, são palavras dele, ele viu o intermediário, foi questionar e o Augusto não gostou nada do questionamento dele. E essa conversa, onde o Augusto conta sobre o maior patrocínio, na frente de outras pessoas, né? Então foi bem aberta essa conversa e aí não gostou de ser questionado quando o Rubão encontrou lá um intermediário. Isso muda todo o contexto, né, Lili? Porque é uma pessoa a mais ali para repartir, vamos assim dizer, a quantia que entra para o Corinthians. E aí começou toda essa história. Por isso que seria importante o presidente Augusto Melo dar uma declaração, esclarecer, porque aí o Rubão fala a parte dele, dá a entender que pode ter alguma coisa acontecido, alguma coisa errada ou não, não saber, mas nada melhor do que o próprio Augusto Melo falar e também o superintendente de marketing, né, o Sérgio Moura, que foi citado também pelo Rubão no Mesa Redonda, esclarecer ali que ele também estaria envolvido com esse intermediário na questão de ser sócio da empresa. Enfim, Bruno, são muitas questões extra-campo também do Corinthians. E Natália, o Sérgio Moro, ele seria uma pessoa ligada também à política do São Paulo. Inclusive, trabalhou na eleição do Carlos Miguel Aidar, que depois deixou o São Paulo justamente envolvido em denúncias de corrupção. E é isso que também aquece o ambiente lá no Corinthians. Tem muitas arestas em algumas gestões do Corinthians, não só essa. Mas essa veio com uma ideia de fazer algo diferente. Uma ideia de colocar o Corinthians de novo em outro patamar, né? E cada vez mais vai saindo ruído, vai saindo coisa das coisas que não acontecem
de uma forma tão clara ou tão explicada, ou quando explica, deixa mais dúvida do que a explicação. Complicado. E no momento em que o time vai conseguindo até melhores resultados, né, Dona? Sim, tem uma melhora ali com o Antônio Oliveira, né? Começa a pontuar mais, ser um time um pouco mais equilibrado, mas eu acho que isso respinga. Em algum momento, se essa bola de neve for crescendo, né? Porque o clube está fervendo internamente politicamente. Sim. O que a gente está vendo é uma pressão maior nesse momento, de dentro para fora. Sim. E aí você complica muito o dia a dia do Corinthians, porque você já tem uma pressão natural. A gente está falando de um dos maiores clubes do Brasil. Lili e Mari, vocês podem concluir com as informações aí, claro, do time, então, que vai a campo amanhã, mas, claro, amanhã, durante toda a nossa programação, muito sobre essa rodada tripla de Sula e Libertadores, e conto com a participação de vocês aqui no Sport Center também, tá bom? Lili, só para eu aproveitar e pontuar que esse clima tenso também acontece com o Nacional aqui, tá, gente? Porque a equipe já emenda 5 partidas sem vencer, é o último colocado do Apertura, e denúncias sobre perseguição ali, né, com o Juan Carlos Galeano, que é o presidente do clube, está no clube desde 2014, então sofrendo ameaças. O clima do Nacional também não é dos melhores, mas no Corinthians, falando de campo, Lili, super favorito, precisa vencer e tem voltas, né? Tem retornos. Exatamente, o Corinthians deve ter retornos importantes, inclusive mais tarde a gente está indo lá para o hotel em que a delegação ficará hospedada, né, para saber de fato quem viajou, né, com quem o técnico Antônio Oliveira vai poder contar, também ver se alguém vai falar, repercutir a fala do Rubão ontem, mas falando de dentro de campo, ele pode ter o retorno tanto do Yuri Alberto que estava com desconforto muscular retornando, o Gustavo Henrique, por conta do quadro de dengue, ficou um tempo fora, agora ele já deve retornar, e aí vem aquela dor de cabeça, né, pro Antônio Oliveira, porque até então Gustavo Henrique titular absoluto. O Kaká não estava na programação entrar tão rápido assim, entrou, garantiu lugar, já marcou 2 gols. Quem que ele tem que tirar para colocar o Gustavo Henrique, ou o Gustavo Henrique aguarda um pouquinho ali no banco? Eu acho que com esse deslocamento do Kaká, né, para o outro lado, para poder adaptar com o Félix Torres, dá para ele retornar com o Gustavo Henrique. Acho que a dupla titular do Corinthians ali, Kaká e Gustavo Henrique. Não vejo o Gustavo Henrique como banco do Félix Torres, por exemplo. O Kaká é importante também na bola aérea. Agora, lá na frente, ele tem o Flamengo em sequência pelo Campeonato Brasileiro, falou que vai priorizar o Campeonato Brasileiro, então se ele pensa em poupar Mosquito, aí retorna Romero para a direita, talvez, Yuri Alberto, Pedro Raul, a gente vai acompanhar ao longo da nossa programação inteira e trazer mais informações. E lembrando que ele pode até poupar ou priorizar, para o Campeonato Brasileiro, mas tem que abrir muitos olhos, por mais que seja bem adiantado taticamente, melhor que o Nacional, porque amanhã o Corinthians precisa vencer, tá? Se o Corinthians quiser uma classificação aí na Sul-Americana, só classifica o primeiro direto, tem que vencer amanhã, então é bom ficar atento, nós ficaremos daqui também, né, Mari? E passando para o Fã de Esportes ao longo da programação, Bruno. Obrigado. Se vocês querem o Jorge Jesus. Vamos falar agora do Corinthians, o outro jogo de sábado, outro jogo importante, não foi só esse, claro, tivemos o empate do Fluminense com o Atlético, 0-0, Quesada, Carlos Miguel jogando muito bem, o goleiro do Fortaleza, João Ricardo, idem, e o jogo foi menos ruim do que o placar indica, né? O Carlos Miguel só não foi o melhor em campo, porque tem um cara chamado João Ricardo, que fez pelo menos 5 defesas incríveis, não é? Evitando a derrota do Fortaleza para a equipe do Corinthians. Cara, o Corinthians se movimentou bem, Flavinho. Eu não pensei que eu fosse falar isso. Não, você tem que falar bem. Quando jogou bem, você tem que falar bem, meu filho. Acho que faltou a finalização só. Mas aí a gente precisa reconhecer o que tem do outro lado também, você ficou lá gritando o Yuri Alberto para entrar, né? O Yuri Alberto tá fora. A propósito, o Toinho da Fiel, ele conseguiu acertar o ataque, né? Toinho da Fiel. O ataque hoje é Mosquito, Romero e o Wesley. 2 caras abertos pelas pontas e o Romero como um falso 9. Não é momento de falar isso, né? Mas gastou $5 milhões para ter o Pedro Raul, que é reserva do Romero, né? Cara, é incrível, cara. Os caras e 25 no Yuri Alberto. Né? 25, 22 no Yuri Alberto, que hoje nem tá. Na verdade, ele foi em troca de jogadores. Né? E 4, que também é uma negociação que até hoje, se você tá mal explicado, observar o valor dos caras e o valor do Yuri, foi quase um presente de Deus. Se você pega né? que o Mantuan estava indo muito bem, a gente sabe que hoje qualquer garoto aqui no Brasil vale 12, 13. Então você põe 12, 13. O Robert Canan era aquele zagueiro que poderia valer uns 10. É, isso aí. Você vai pondo o potencial dos caras, dá uns 40, os caras custaram 45 milhões. Meio campo vai acertando aos poucos, não dá para inventar muito, é Ranielli, Bidon e Garro. Ranielli não joga contra o Flamengo, tá, gente? Tomou amarelo, aí é um problema.
A gente vai discutir durante a semana como é que vai montar esse meio-campo, porque... Nossa... Ué, mas para aqueles que ainda têm dúvida... Vai botar quem no lugar do... Moscardo, esquece, né? Porque tem muita gente que tem dúvida, né? Esquece, Facinca, esquece. O Biro ainda está muito... cru. Imaturo, não é? O Moscardo tá aqui no Brasil? Tá aqui no Brasil. Se recuperando da informação, só se ele viajou esse final de semana para Paris, eu não sei, mas... Ele segue no Corinthians. Segue no Corinthians, mas já é uma decisão de não usá-lo. Até porque daqui a pouco já termina a temporada europeia e ele vai para lá para ele já vai para lá para começar a nova, né? Bonito uniforme do Corinthians. Todo preto, né? Eu tô gostando do Fagner, viu? Não tá batendo em ninguém, tá apanhando, isso é muito positivo, né? Não, pelo menos não tá batendo. Não já tá batendo, é muito positivo. Elogio, também ninguém né? precisa bater nele. Coitado. Mas enfim, o Corinthians tem ainda problemas sérios. Esse lance aí é o lance do Breno Lopes. Não estava impedido, tá? A sorte é que ele chutou para fora. Normal. Ele se assustou. Não lembrou Diego Souza aí? Não lembrou Diego Souza com o Cássio, né? Mesmo? Cansei de ver. Aí é o lance do Ranieri, o anterior, né, de cabeça. Enfim, o Corinthians criou, mas não conseguiu fazer gol porque Mas não saiu vaiado. Muda a camisa, não saiu vaiado. Agora, vamos lá. Tirando as emoções de lado, o Corinthians fez 3 jogos em Itaquera e conquistou 5 pontos, né? Ele venceu o Fluminense, empatou com o Atlético Mineiro e com Fortaleza, e empatou com Fortaleza. Se ele tivesse vencido esses 3 jogos, hoje ele teria 9 e ele seria vice-líder do Campeonato Brasileiro. Eu tenho falado isso desde o ano passado, que aquele mantra, né? Cair em Itaquera já era, isso não funciona mais. O Corinthians já não é mais um tigre, ele é um gatinho. Muitas vezes. Não, ele né? No Campeonato Brasileiro do ano passado, ele conquistou menos da metade dos pontos jogando em Itaquera. Sim. Isso explica muito porque o Corinthians não consegue ficar próximo aí dos primeiros colocados para brigar por alguma coisa. Enfim, Flavinho, é isso. Ontem o Rubão deu uma entrevista aí para a Gazeta, não é? Nossa, que defesa do João Ricardo agora. Essa foi a mais bonita. Fantástico, fantástico. E o motivo da rusga, que virou até uma briga, e a saída definitiva do Rubão tem a ver com a Vai de Bet, tá? O que o Rubão contou foi o seguinte, que ele fez um churrasco em Peruíbe, e o presidente chegou lá por volta de umas 5 da tarde, e eles conversaram a respeito da Vai de Bet, e ele ficou estarrecido com a informação de que havia uma comissão para uma empresa. E ele pediu explicações para o presidente Augusto, e o Augusto não deu as explicações devidas. Só falou, realmente tem uma comissão aí, mas isso é um negócio que eu resolvo. Então ele falou que a partir daí, né, Rubão, a partir daí, houve uma quebra de confiança dele com o presidente Augusto. Isso aconteceu em janeiro, ele caiu só agora. Então, quase 5 meses, né, de ruptura de dia a dia envolvendo o Rubão, que foi muito importante para a eleição do Augusto e o presidente de fato. Então, foi a explicação dada por ele aí, né? O Rubão não conseguiu explicar outras coisas que todo mundo queria, mas enfim, né? Pagar 4 milhões, por exemplo, de dólares no Mateuzinho, mais 5 no Pedro Raul, ter desperdiçado o Lucas Veríssimo também, que é um negócio que até hoje ninguém entendeu, né? Enfim. Mas segue o jogo, eu acho que não é o Rubão que vai atrapalhar o Corinthians, né? O Corinthians que agora faça a coisa certa, traga alguém para essa posição, ou deixe na mão do Augusto. Então, né? o que deixou o Rubão indignado foi que o Augusto teria dito que não teria intermediário. Numa primeira conversa, o Augusto falou o seguinte: eu fechei o maior contrato de patrocínio master de uma camisa de time de futebol aqui no Brasil. Aí o Rubão falou, porra, que legal, hein? Pô, bacana, parabéns, presidente. Como é que faz? Não, e tudo limpo, não tem participação de ninguém. Vamos entender, tá? Não é ilegal alguém ter participação. O que o Rubão explicou é que, num primeiro momento, não tinha participação. E na hora em que fechou de fato, apareceu 20%, 25% para alguém. Não, ele falou que a comissão seria de 10% e caiu para 7%. Foi o que ele falou. O Rubão falou isso aí. Mas a informação de bastidor que o negócio tá mais de 20 aí, viu? Na entrevista que ele deu ontem... Eu não vi o contrato, tá? Não vi o mas contrato. Na entrevista que ele deu ontem no Mesa Redonda da TV Gazeta, ele fala exatamente isso. Em 7. Pra quem não conhece... Era 10 caiu pra 7. O Rubão esse da esquerda de blusa preta é Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, não é mais... Estatutário, né? Que fique bem claro, ele faz parte do Conselho do Corinthians e falou que agora vai estar do outro lado para chamar um pouco dessa transparência que
faltou na renovação e transparência e que, de uma forma geral, não vem acontecendo na gestão do Augusto. O que eu fiquei sabendo de bastidor é que o negócio é de mais de 20%, que é o que o mercado opera, né? Para entender, quando um patrocinador vem para uma empresa tal, quem faz essa operação geralmente é uma agência e essa agência cobra em torno de 20%. Pode ser menos, pode ser mais. Aí tem que ver o contrato. A questão toda é o seguinte, é que não tinha essa comissão. E aí essa comissão apareceu num determinado momento. Mas, sinceramente, gente, eu acho que isso daí não tem impacto nenhum na atuação do time de futebol. Com todo respeito, não é isso que está fazendo o Corinthians jogar bem ou mal. Isso em relação a finanças. Aí é uma outra questão. Tem uma auditoria que está fazendo aí um trabalho, né? Eles que vejam aí o que foi assinado, o que não foi, o que de fato saiu do clube, para onde foi, quem que recebeu essa comissão, né? Eu acho que aí o Augusto precisa ser transparente, porque ele se baseou justamente na tal da transparência que faltava na administração anterior, então faça agora, pô. Tem o poder da caneta, não tem? Coloca lá no site, pô. Não custa nada. Não vai fazer isso, né? Desculpa. Agora, em relação a outra coisa que ele falou, que também gerou um burburinho danado, essa história de que o diretor de marketing do Corinthians era São Paulino e é São Paulino e com participação na atual diretoria do São Paulo ou na política? Eu desconheço totalmente isso. Eu acho que isso não pode ser verdade. Alguém que está no marketing do Corinthians, seja corintiano ou não corintiano, não vai trabalhar na gestão de outro clube. Eu acho que isso não existe, gente. Sinceramente, não... Porque se ele está falando, não é possível. Eu não sei se isso é verdade. Agora, se sou eu como presidente, eu nunca vou chamar alguém de outro time para trabalhar num estado, mas entendeu? eu te chamo um pouco a atenção. É o superintendente, só para dizer o nome, é o superintendente de marketing do Corinthians, o Sérgio Moura. Segundo o Rubão, ele não é só São Paulino. Se fosse só São Paulino, tava bom. Ele é envolvido na política do São Paulo e fez a campanha do Aidar. Tá, então nós temos duas coisas aí. Primeiro, o cara está sendo acusado de ser São Paulino, não precisa ir para cadeia por ser São Paulino, ninguém. E me chama a atenção que se o Rubão já sabe disso há bastante tempo, só começa a jogar no ventilador depois de sair. Então, isso mostra de novo o quão rasa é a política no Corinthians há tanto tempo e feita por pessoas muito rasas também. Enfim. Ninguém pode ser acusado de São Paulino porque não é um defeito ser São Paulino. Agora, é o que eu digo. Não, se for São Paulino, se fosse o contrário, Corinthians, você vai colocar um corintiano e um palmeirense para trabalhar no São Paulo. Meses lá, e agora só que ele vai falar isso? Você está absolutamente certo. Falar certo. E outra, se não achou certo essa tal da comissão em janeiro, o senhor Mani, Facinca e Flavinho, entregasse o cargo em janeiro. Falar, não vou participar disso. Claro, exatamente. Então, essa diretoria não sai falando agora porque foi demitido. Perdeu o cargo. Agora, uma coisa é certa que interessa para o público geral, que é o time de futebol. 11 contratações. Faz um aí. Coloca um aí. 11 contratações. 11. Com muito esforço, 3 legais, hein? Com muita boa vontade, hein? Sim. Bora falar agora sobre o Corinthians, repercussão nas últimas horas em redes sociais de uma notícia de que o Timão estaria interessado em John Kennedy. O presidente Augusto Melo disse a pessoas próximas que gosta do atacante de 21 anos de idade que foi afastado no Fluminense depois de vários atos de indisciplina. Os últimos deles levou mulheres à concentração do Fluminense, ficou suspenso por uma semana no Flu, faltou a um treino no domingo e ainda chegou atrasado a outro. Diante desse cenário, o Fluminense decidiu afastá-lo por tempo indeterminado e já autorizou os empresários a procurarem clube. Fui consultar um dos agentes do John Kennedy, ele é empresariado pelo Juliano Bertolucci, tá? E eu perguntei sobre o futuro do Kennedy, se ele pode, por exemplo, pintar no Corinthians. E a resposta foi, abre aspas, isso é lenda. O Fluminense não vai vendê-lo para qualquer clube brasileiro. Hoje já existem algumas opções para o exterior, embora não sejam tão boas, fecha aspas. A expectativa dos representantes do John Kennedy é de que com o trânsito que eles têm com os grandes clubes do futebol europeu, possa pintar alguma opção melhor na Europa. Enquanto isso, John Kennedy segue treinando à parte, jogador de extremo potencial, mas que não consegue parar de pisar na bola. Segundo essa fonte, que é ligada a John Kennedy, é um dos empresários do atleta, é preciso tirá-lo do Rio de Janeiro de forma urgente, até porque as amizades não tão boas têm sido extremamente ruins, mas na condução da carreira do atleta, a temporada atual de 8 jogos e apenas 1 gol marcado. A avaliação do Transfer Market é de que o John Kennedy hoje vale 7 milhões de euros.
Só para completar do Corinthians, a atual administração do Corinthians foi à justiça contra Duílio Monteiro Alves, o ex-presidente, alegando que houve má-fé numa renegociação de dívida com André Cury. Tudo porque o Corinthians, que deve um caminhão de dinheiro para o André Cury, devia, numa ação específica, R$1,5 milhão. E no fim do ano passado, pouco antes de passar o bastão a Augusto Melo, o Duílio pagou R$2 milhões ao André Cury. A atual diretoria do Corinthians quer entender na justiça por que o Duílio fez isso. O que me leva a crer que, bom, o Fagner eu não sei, até o final do ano ele tem contrato. O Paulinho não, o que me leva a crer que ele vai renovar sim até o final do ano. E o Cássio, a gente vai ver o que vai acontecer aí até o final da temporada, se ele volta ou não com a ascensão do Carlos Miguel, que está realmente cumprindo bem a função de titular nesse momento. E para fechar, pergunta do jornalista Marco Belo, que perguntou o que todo mundo queria saber. Pelo menos eu aqui batia nessa tecla todos os dias e falava, caramba, eu não frequento mais entrevistas coletivas, né? E ficava esperando essa pergunta. Ela veio. E de uma forma muito educada do Marco, né? Que ele fala assim, Antônio, a gente sabe que você não é médico, mas você conversa com médicos, é um anseio do torcedor, então a gente quer saber o que acontece com o Diego Palacios, que desde o dia 27 de janeiro se lesionou e não joga mais. E ninguém fala nada. O Antônio faz uma cara do tipo assim, bom, não é da minha competência, o clube deve emitir os seus boletins médicos, o problema é que não emite, então a gente fica sem saber a informação. Mas aí ele faz uma frase. O Antônio faz a seguinte frase, eu costumo dizer que eu tenho que sentir falta de quem cá está. Eu tenho que sentir falta de quem cá está. Ou seja, eu tenho que sentir falta do que eu tenho à disposição, do que eu tenho disponível. E ponto. Nessas palavras, com essa resposta e da maneira como ele dá a resposta, gerou um desconforto. O Antônio não está feliz. Ele não está satisfeito. E aí nos permite especular. Porque a gente está tentando colher informação e ninguém fala nada. Então, assim, eu não sei se atrasou a recuperação, se houve uma intervenção equivocada, e eu não estou afirmando isso, eu estou questionando. Se a recuperação foi mal feita, se o jogador não colaborou, porque aí realmente a gente acaba tirando para tudo que é lado, e é ruim fazer isso, é ruim, porque eu não sei se a responsabilidade é do corpo médico do clube, se é do jogador que não se ajudou, se é um somatório de coisas, se é um problema mais grave do que se imaginava, ninguém sabe. E aí parece algo pequeno quando a gente questiona, fala, poxa, você vai ficar batendo nessa tecla de um jogador que nem está jogando? Sim, porque o Corinthians está sofrendo na lateral esquerda, e quando achávamos que tinha resolvido o problema com a aposentadoria do Fábio Santos e com o Matheus Bidu fora dos planos e a chegada do Hugo, que talvez nem fosse para jogar, porque contratou um jogador de seleção equatoriana, com ótimos números na Major League Soccer dos Estados Unidos, de repente o cara não joga. E aí tem que jogar o Hugo, tem que jogar o Bidu, tem que resgatar o Bidu, tem que jogar o Caetano improvisado, tem que jogar, sei lá, tem que ir ao mercado agora na metade do ano, porque o Corinthians contratou um lateral que não joga. O grande fato novo disso tudo diante de tudo que eu já falei aqui, inclusive, e bradei aqui que tem algo muito errado nessa história, é que o treinador também não está feliz. O treinador não está satisfeito. O treinador está incomodado. E ele externou até onde ele pôde. Ele falou até onde ele pôde falar. Realmente tem alguma coisa que precisa ser muito bem explicada no caso Diego Palacios. Fiel, o Coringão aí que tem jogo duro amanhã, fora de casa e precisa vencer. Antônio Oliveira disse que está priorizando o Brasileirão para o Corinthians terminar de uma maneira mais honrosa e até brigar por alguma coisa se o time continuar evoluindo, mas seria muito legal e importante permanecer na Sul-Americana, né? E principalmente Copa do Brasil, porque também o dinheiro que vem a cada classificação é muito bom para o Corinthians que precisa, e um título nesse ano seria algo muito bom para a Fiel, que está há algum tempo sem comemorar. Vai ter retorno aí de provavelmente Yuri Alberto, Gustavo Henrique, Coronado a gente ainda não tem informação,
Chico Garcia trouxe tudo sobre o Palácios, que tá virando uma bomba a estourar a qualquer momento no Corinthians. 4 meses jogador no departamento médico e nunca mais apareceu, e o Corinthians não dá notícia sobre isso. Rubão, que jogou tudo no ventilador. E possível reforço, John Kennedy no timão. Não sei, a gente viu todo o caso que ele enfrentou lá no Fluminense com festas antes de um clássico. Como que seria isso? Será que quebrou o clima dele para continuar no Fluminense? Mas também, se for trazer um jogador para causar problema dentro do elenco, é complicado, mas é um bom jogador. Vamos trazer tudo aí depois também de tudo que sair do Corinthians e Nacional. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu!